quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão, eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia. Tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver.
Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial. Que sou o condutor de um povio de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão, apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim.
No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. O inovidável se encantar, sua visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga entender a razão da vida. palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel, a reunião de fluidoterapia da quarta-feira pela manhã. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje o nosso estudo será feito pela Fátima Queiroz, que iniciará o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. Os itens serão do 1 ao 4, cujo tema é o maior mandamento. Que possamos aproveitar ao máximo as reflexões trazidas nessa manhã e colocá-las no nosso dia a dia, nos auxiliando na nossa evolução e no nosso crescimento. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 167. Nossos irmãos. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. João, capítulo 4, versículo 21. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro de nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, por meio da qual conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar.
Vamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento, nos sintonizando, unidos nas melhores vibrações, para que possamos formar uma grande força com os nossos pensamentos sintonizados no bem, no amor, na união. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, neste momento que estamos iniciando a reunião de fluidoterapia dessa manhã, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de termos a oportunidade também do estudo do Evangelho, para que a nossa vida esteja sendo pautada nesses ensinamentos amorosos, para dar um novo sentido para tudo que fazemos, tudo que vivenciamos, desenvolvendo a nossa compreensão e nossa força para enfrentarmos cada dia com as questões que se apresentarem. Nós te rogamos ainda, Jesus, nesse início de trabalho, que essas vibrações envolvidas pela página, pela prece, pelo estudo que será realizado, possam alcançar todos aqueles que se encontram em situação de necessidade, de equilíbrio mental, de renovação das suas forças físicas, de tratamento da sua saúde, enfim. Onde estiver um necessitado, que ele possa também ser envolvido pela tua amorosidade e desses amigos, mensageiros da paz e da saúde, que se encontram nessa tarefa de amor. E assim, pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Bom dia! Vamos iniciar hoje um novo capítulo do Evangelho, que é o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. O estudo de hoje vai abordar 3 aspectos: o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e a parábola dos credores e dos devedores. Vamos à leitura do texto. Esse é o primeiro ponto e vai tratar do mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Quando Jesus responde a um doutor da lei que já conhecia a lei mosaica, ele traz então de volta esse amor puro a Deus, né? Um amor que ainda hoje é difícil para nós compreendermos, né?
essa fidelidade integral a Deus. No livro Boa Nova, Humberto de Campos traz um capítulo chamado Fidelidade a Deus. Então ele coloca essa relação íntima do Pai misericordioso, bom, e que sempre esteve conosco desde do momento em que fomos criados, e dessa necessidade que nós temos de ir ampliando cada vez mais o entendimento do que é Deus e da presença dele em nós, porque todos nós trazemos a essência, a herança de Deus no nosso íntimo. E por isso, quando ele fala de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, é uma profundidade de reconhecimento desse Pai, desse Criador, mas também de um amor que ainda precisará ser desenvolvido. Que nós, mergulhando no nosso autoconhecimento, reconhecendo essa essência divina em nós, com o tempo chegaremos a essa condição do amor puro. Mas quando ele coloca o segundo mandamento, do amarás o teu próximo como a ti mesmo, e completa, que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, tudo o que foi dito, tudo o que foi trazido por Moisés nos 10 mandamentos, pelos profetas ao longo dos tempos, eles se resumem nesses 2 mandamentos. E como amar o nosso próximo como a nós mesmos? E aí a gente começa, então, a se perguntar como é esse amar a nós mesmos. É importante que a gente se faça a reflexão. Eu me amo? Qual é a dimensão do amor que eu tenho por mim mesmo? Porque se eu tenho aqui uma relação de que eu preciso amar ao meu próximo, e é claro, se eu amo o meu próximo, eu, com o tempo, também aprenderei a amar a Deus dessa forma tão profunda e integral, eu preciso começar por mim. Então, o amar a si mesmo vai implicar na autoaceitação, no auto-perdão, no esforço da renovação moral, dos aprendizados intelectuais que vão nos levar a uma condição de evolução. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aprofundo essa compreensão de mim mesmo, reconhecendo os meus defeitos, mas também reconhecendo os passos que eu estou dando adiante, reconhecendo as superações que eu vou fazendo a cada dia, eu vou então desenvolvendo este amor por mim. E aí é possível já estabelecer uma relação de amor com o meu próximo. Quando a gente fala do amar a si mesmo, é claro que a gente não está falando de um amor egoísta. Tudo tem que ser do meu jeito, o que eu penso é que é o certo, tudo que eu posso ter de benefícios da vida, oportunidades que me chegam, eu egoisticamente vou ter isso só para mim. Então, o amar a si mesmo não está vinculado ao egoísmo, a uma ambição que a gente trata, tem outros aspectos, outros capítulos do Evangelho, mas de desenvolver essa compreensão de si mesmo, reconhecer que nós ainda estamos no caminho, reconhecer que nós estamos em desenvolvimento, porque às vezes nós temos um rigor muito grande em relação às nossas ações. A gente não deve ser condescendente com os nossos erros, não é isso que eu estou falando. Mas também da gente reconhecer que a gente tem passos a galgar, degraus a
escalar, para que a gente então chegue a um amor, uma compreensão de nós mesmos, que favoreça relações mais amadurecidas, mais equilibradas, mais harmonizadas com o nosso próximo. Então, o amor ao próximo, ele vai estar vinculado, a essa forma como eu me vejo, como eu me enxergo. E aí, eu amo a mim, eu amo a meu próximo e eu amo a Deus. E aí nós vamos, então, ter paulatinamente a compreensão do amor incondicional, do amor puro, né, que seria essa dimensão mais ampla que ele traz aqui como o primeiro mandamento. No item 2, o Evangelho vai trazer o seguinte: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Está em Mateus. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Está em Lucas. E aí nós vamos perguntar isso para a gente, né? Será que eu estou tratando o meu próximo da mesma forma como eu gostaria de ser tratado? E aí a gente vai pensar nos nossos preconceitos, na nossa dificuldade de relacionamento com os que nos cercam, com a nossa escuta, às vezes prejudicada. A gente já vai tirando conclusão antes do outro terminar de falar, não é? A gente se antecipa em observações antes de entender o contexto em que aquela situação está se dando. Então, nós temos uma série de comportamentos, uns mais, outros menos, né? Nós estamos falando genericamente, né? Que não correspondem a essa máxima. Nem sempre nós fazemos ao outro e agimos com o outro como gostaríamos que agissem conosco. Mas toda vez que a gente, né, entra numa situação de falta, de desregramento ou de não observância das leis de Deus, nós somos envolvidos pela lei de causa e efeito. Porque muitas vezes nós não conseguimos perceber o quanto nós temos gerado sofrimento para o outro. E quando esse sofrimento bate à nossa porta, somos defrontados pelas mesmas situações que nós erramos, aí sim a gente vai se dar conta, né? Então, hoje, na nossa sociedade, nós vemos inúmeras situações que, às vezes, nós não nos damos conta, né? As questões dos preconceitos, como eu falei antes, de diversos matizes de preconceitos, a questão da violência, a questão do abandono. Então, nós vamos, assim, estar sendo defrontados com práticas que trazemos, hábitos que trazemos ao longo das nossas encarnações, com costumes culturais, com costumes da nossa sociedade, da cultura onde nós vivemos, e com essas máximas que o Evangelho nos traz. Então, a gente precisa buscar essa coerência nas nossas atitudes. Porque se eu quero seguir ao Cristo, eu vou precisar reformular as minhas atitudes. Muitas vezes eu tenho atitudes que são incompatíveis com as orientações do Cristo. Então,
essa síntese aqui vai nos trazer justamente para essa reflexão. Como é que eu estou tratando o meu próximo? Como é que eu tenho sido tratado? E se eu me sinto muitas vezes ofendido, aborrecido, desconsiderado, desrespeitado, como é que eu estou fazendo com o meu próximo? Eu estou tendo empatia sobre o problema dele? Eu estou tendo compaixão? Eu estou tendo uma consideração pelas necessidades que ele apresenta? Eu estou ouvindo as suas necessidades? Então, essa é uma reflexão constante que a gente precisa fazer, né? Para que a gente possa solicitar para nós que sejamos tratados com respeito, assim como a gente deve também estar vendo no outro alguém digno de respeito e que merece todos os nossos esforços para que a gente o trate de uma forma digna e humana. Então, nós vamos estudar agora a parábola dos credores e devedores, que também vocês podem encontrar em outros livros como parábola do credor incompassível, quer dizer, aquele que não tem compaixão, ou ainda a parábola do servo mau. Então, esses três nomes podem representar essa mesma parábola. Então, vamos à leitura da parábola. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meio de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Antes de continuarmos a parábola, vamos dar uma paradinha aqui para a gente chamar a atenção de algumas coisas desse trecho, né? Primeiro, a relação da dívida, né? Um devia 10.000 talentos, vamos colocar na nossa moeda para facilitar nosso entendimento, né? Vamos supor que a gente devesse 10.000 reais e somos perdoados dessa dívida, mas não perdoamos a dívida de quem nos deve 100 reais. E um aspecto interessante para a gente chamar a atenção aqui é que havia uma prática, né, das pessoas que não podiam pagar as suas dívidas seriam transformados em escravos, podendo ser vendidos, eles e seus familiares. Os bens materiais que eles possuíam, como casa, terras, moedas, animais, etc., eram transferidos para o novo proprietário. O devedor citado na parábola, ele devia uma quantia fabulosa, mas quando ele se vê naquela situação, ele pede, né, um tempo maior para pagar
um prazo para que ele pudesse satisfazer, né, o pagamento dessa dívida, né, esse compromisso com esse senhor. E o senhor compadeceu-se dele e deu-lhe perdoou, né, essa dívida. E aí a gente vai então verificar, é bem claro, né, esse trecho dessa parábola, né, que aqui a gente vai estar identificando dois aspectos, principalmente, né, a questão do perdão e a questão da compaixão. E quando ele, então, se coloca na possibilidade de usar dos mesmos recursos de que ele foi beneficiado, ele esquece daquele perdão que lhe foi concedido e usa de dureza, de crueldade com aquele que lhe devia bem menos do que ele devia ao Senhor. Então, continuando a parábola. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então, vamos pensar, né, nesse Senhor, né, como Deus, né? Qual deve ser a nossa dívida, né, com as nossas infrações às leis divinas? Mas Deus usa de misericórdia conosco, nos dando novas oportunidades na reencarnação, nos dando provas e oportunidades de expiarmos e repararmos as faltas anteriores. E Jesus nos ensinou, lá na oração do Pai Nosso, que nós devemos perdoar, né? Pedimos a Deus, né, que perdoe as nossas dívidas como temos perdoado aos que nos devem. Que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, isso estabelece uma relação de que nós estamos colocando uma condição de que Deus possa usar da mesma medida que nós usamos com o nosso próximo. E, na realidade, Deus usa de uma medida de muita indulgência e de perdão para conosco. Então, isso é algo que precisa nos fazer refletir, para que a gente, quando ele fala aqui do entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia, a gente está comprometido aqui com a lei, né? De ação e reação, e para que o verdugo está dentro de nós, da nossa condição, da consciência que nós trazemos das faltas que não deveríamos ter cometido e que precisamos reparar. Então, essa parábola assim, é muito profunda e daria oportunidade de nós, né, aprofundarmos ainda mais, porque ela vem muito ao encontro do nosso dia a dia, da forma como nós agimos nessa condição, né, dessa relação, né, o que eu recebo de Deus e o que eu me disponho a proporcionar para o meu próximo. Então, finalizando a leitura do tema,
amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua, né? Então, essa prática da caridade, não só da assistência, das necessidades materiais, mas no sentido de nós estarmos dispostos a abrir mão de renunciarmos, né, às ofensas que nos fazem, aos ressentimentos, ao ódio, ao rancor, para que possamos efetivamente estarmos numa relação de amorosidade, de desenvolvimento, de uma verdadeira vontade de ter essa prática, né, da lei de amor, para que a relação das nossas dívidas, elas possam também encontrar uma forma do trabalho no bem, para que nós possamos retribuir ao nosso próximo toda essa concessão, essa indulgência, perdão, compaixão que Deus tem por nós. Então, quando nós, como ele termina aqui, né? Quando nós compreendermos a verdadeira fraternidade, nós então alcançaremos essa paz e a justiça entre todos nós. Mas isso começa das pequenas atitudes, das reflexões, das pequenas mudanças, e todos nós vamos chegar lá, nessa condição que o Evangelho nos traz. Um bom dia para todos, fiquem em paz, um grande abraço. Assim, ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, com pensamento elevado a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade de luz, vamos agradecer por a oportunidade desta manhã, pedindo por todo o nosso planeta, por todos os irmãos encarnados ou desencarnados, por aqueles que estão doentes do corpo e do espírito, que eles possam receber o remédio que precisam e merecem. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Senhor, pela graça que sempre nos oferece, para não nos distanciarmos dos ensinos de Jesus, mesmo quando em longe fisicamente um dos outros, mas ligados pelas vibrações de amor, de luz, junto à nossa casa querida de Miguel. Obrigado, Senhor, pela quarentena que estamos vivenciando, que nos acorda para os sentimentos que estavam adormecidos, como o amor em família, ultimamente tão ligado às coisas materiais, como a paciência, a indulgência pelos outros, pois sem julgamentos podemos verificar que também somos imperfeitos, pelo despertar do sentimento de caridade e tantos outros que estavam adormecidos dentro de nosso espírito mortal. Gratidão, Senhor, por esse remédio amargo que nos irá curar de coisas negativas que ainda se fazem no nosso caminhar terreno. Gratidão por este amor infinito que tem por todos nós, seus filhos amados, estando sempre alerta para não nos afastarmos da rota a ser seguida para a luz, paz e amor. Obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado.